Caros amigos, caras amigas, estamos aqui iniciando o programa Consolares e hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, muito na linha do Evangelho de Jesus. Estaremos entrevistando hoje nosso amigo Wallace. O Wallace é um trabalhador da Seara Espírita, cantor e compositor. Wallace, inicialmente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, nós aqui agradecemos. Wallace, nós sabemos que a caridade para o Espiritismo tem uma importância muito relevante, né? É como um dever moral de todas as pessoas. E não se resume apenas ao auxílio material. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. O que responderam eles e como você entende essa resposta? Essa pergunta que Kardec fez, e a resposta, obviamente, me impactou muito. Algumas questões do Livro dos Espíritos causam impactos na gente. Essa é uma delas. Porque, normalmente, nós temos uma noção de caridade e tendenciamos muito para a questão da caridade no sentido de servir as pessoas de acordo com as suas necessidades. Entra muito o aspecto físico. E nessa resposta houve uma amplitude, né? Então a gente costuma entender essa resposta como um BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Ao pé da letra. Agora, o que é que isso significa para nós? Ele estende 360 graus, abraçando tudo que se relaciona com esse aspecto. A benevolência, por si só já diz, né? Sermos benevolentes com todos, com os animais, com a natureza, com os micro-organismos, benevolente com o nosso corpo, porque muitas das vezes esquecemos disso, de sermos benevolentes conosco mesmos. Comemos qualquer coisa, fazemos qualquer extravagância e fica por isso mesmo. Isso é falta de benevolência conosco. Para exemplificar a benevolência, porque se estende em outros aspectos, né? E a benevolência é o primeiro item. O segundo item, indulgência para com as faltas alheias. É muito comum a gente ouvir, fulano roubou, fulano matou, fulano fez isso, e a gente já julga e já condena. Então, a indulgência para com as faltas alheias é um dos itens que Jesus defende de forma aguerrida, né? Nada de julgar próximo, nada, zero julgamento. E aí entra essa indulgência, porque é muito comum a gente ouvir isso. Uma pessoa que fala muito, a gente fica impaciente e a gente quer interferir. Só olha, mas, pelo amor de Deus, é muita coisa que fala sem utilidade nenhuma. E isso é falta de uma presença de compreensão de que cada um é diferente um do outro. Se a gente for igual, a gente não avança. Pode ser que a gente não ande para trás, mas também não anda para frente. Vai ficar a vida toda ali. Temos que ser diferentes. É assim que é a lei, as diferenças. Então, a indulgência nos conduz a ter cuidado com os limites nossos que entram no limite do outro ser. Preservar o nosso e ter cuidado com o outro ser. A escolha de como lidar com aquilo é de cada um, mas esse princípio é fundamental. E o perdão das ofensas, que é o último item aí dessa questão, né? Esse por si só já diz tudo. Perdão das ofensas. Jesus convidava a gente a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então essa base, essa estrutura aí é que traz a questão da caridade na visão que a gente aprende, né? A gente não tinha essa visão não, mas dentro do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, a gente passa a ter e a gente passa a entender que realmente essa é a grande verdade. Maravilha. Um dos lemas do Espiritismo é aquela expressão: fora da caridade não há salvação. São um dos lemas mais caros ao Espiritismo. Nos fala um pouco dessa máxima. Salvação, a gente tem uma ideia de salvação muito dentro do foco dado na questão da teologia, né? Da visão teológica. E salvação
pela visão que o Espiritismo nos traz, ele amplia. Salvação é estarmos em equilíbrio. Quando a gente está em equilíbrio o tempo todo, tem hora que a gente cai um pouco, tem hora que a gente dá uma caidinha. Nós estamos na terceira dimensão ainda. Ainda tem a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Nós estamos na terceira. Nós estamos saindo do primeiro estágio para o segundo estágio, né? Um planeta de provas e expiações. Então não há como a gente querer essa perfeição. Porém, a caridade, fora da caridade não há salvação, nos proporciona interar com o ser humano, ter uma interação com a natureza. Aí a gente entra num negócio parecido com aquela outra parte, interar com a natureza. Isso faz com que a gente aprenda com a natureza, aprenda com o ser humano e nos enriquece. Aí nós estamos nos salvando da ignorância. Estamos evitando estar parado, estagnado num ponto que não sai. Naquele ciclo vicioso de nunca sair do lugar. E muitos de nós está assim. Para sair é muito pouquinho. Então, essa visão da caridade, fora da caridade não há salvação, a salvação é essa. Quem que se salva? É aquele que respira cada vez mais o ar puro. Se for fazer uma base no nosso organismo, estando dentro d'água, precisamos então ter o quanto possível a capacidade de estar fora, pelo menos, o rosto da água para a gente poder respirar. Então, salvação seria isso. O conhecimento e o enriquecimento que essa interação dá faz com que a gente cresça. Isso é salvação. Muito bom. Há quem diga que a caridade é uma terapia, né? E terapia, eu estava vendo no dicionário, significa tratamento para uma determinada doença. Nesse sentido, como é que se dá esse tratamento pela prática da caridade e quais as doenças que a caridade pode curar? Muito bem. Hoje, com a neurociência nos ajudando, há 2000 anos Jesus não tinha o apoio da ciência, aliás, muito longe, mas ele já falava isso, ele já trazia essa mensagem. Hoje nós podemos dizer com qualidade, baseado em dados, não só de uma passagem de ensinamentos trazido por um ser que está aí há mais de 2000 anos nos ensinando ainda, porque vai desdobrando, mas também com a neurociência, com a ciência em si. Então aquela pessoa que pratica essas leis são pessoas que têm otimismo, uma melhor qualidade de vida, sabem entrar para dentro de si próprias e analisar o que é que está ocorrendo com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas atitudes. E isso faz com que haja uma renovação. A condição orgânica dessa pessoa é outra. A imunidade dela, jamais uma pessoa assim tem imunidade baixa. Jamais. Mesmo que porventura ela venha a fazer uma grande extravagância, a imunidade dela está sempre no ponto. Por quê? Porque ela pratica isso. Hoje os hormônios têm muito a ver com o estresse. As pessoas estressadas, cortisol vai lá para cima, e o que é que o cortisol em excesso faz? Queda absurda na nossa imunidade. Queda absurda na imunidade, meu amigo, começa a fragilizar o corpo todo, porque os nossos soldados, o nosso exército, é a imunidade. Tudo que entra ali de impureza, ele subtrai. Então, esse princípio da caridade, ele proporciona um alento ao corpo. E é o espírito otimista, a pessoa que estuda sempre, que está sempre colocando o seu poder de conhecimento para as pessoas, ele quer dividir, ele quer partilhar. Olha, essa é a verdadeira saúde. Nós não somos curados pelos remédios, os médicos não nos curam. Os problemas orgânicos saem de um lugar por uma medicação, mas ele continua se o nosso psiquismo não mudou. Nós vemos pessoas aí com câncer, conseguem se curar com o tratamento. Fisicamente ficaram curados, daqui a algum tempo volta porque não mudou a vida. Então é preciso fazer essa operação, modificar a nossa vida, estender a nossa capacidade de amar. Aí a caridade é o maior remédio do mundo, porque aí ele realmente vai nos curar de todas as doenças. Maravilha, agradecemos a
a disponibilidade de Nós é que agradecemos. E esperamos ter contribuído um pouco para divulgar essa máxima de que a caridade realmente é uma salvação nesse sentido que o Wallace nos colocou. Muito obrigado e até a próxima.